Vamos para mais uma questão aqui, de número 13, da área de constitucional do exame 39 da OAB. À luz de um caso concreto que envolvia um cliente do escritório, dois advogados iniciaram um debate sobre a relevância do instituto da súmula vinculante como instrumento de interpretação. O primeiro advogado ressaltou que a importância dessas súmulas é justificada por vincularem todas as estruturas estatais de poder, com exceção do Supremo Tribunal Federal, criando assim uma estabilidade jurídica do significado da Constituição. E o segundo, o advogado, disse que achava que o colega estava equivocado, pois o STF também estaria vinculado ao seu entendimento sobre esse impasse surgido de acordo com o sistema jurídico constitucional brasileiro. Assinale a afirmativa correta. Então vamos lá. Tem dois advogados e cada um está trazendo uma linha de raciocínio diferente. O primeiro, tá, no assunto súmula vinculante. O primeiro fala que súmula vinculante vincula todos os três poderes: jurídico, judiciário, o executivo, o legislativo, em exceto o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, só o STF não estaria sujeito à súmula vinculante. E o que seria a súmula vinculante, só para deixar claro? É quando o STF ele deixa um entendimento formalizado e aquilo tem força de lei. Tá? Então, juízes não podem ser contrários à súmula vinculante, porque seria que ir ao contrário a uma lei. Entendeu? Ela precisa ser seguida como se fosse uma lei criada pelo legislativo. Então, isso é uma súmula vinculante. Então, o primeiro advogado fala que quando se dita uma súmula vinculante, todos os três poderes têm que seguir, exceto o próprio STF. Enquanto o segundo diz que até o próprio STF tem que seguir a súmula que ela cria. Então, todos têm que seguir. Todo mundo tem que estar seguindo. Então, até o STF estaria incluído. Só que acontece o seguinte. Depois vai vir aqui as questões dizendo se eles estão certos ou errados. Para acertar essa questão, ela não é a letra da lei, mas tem que entender como é que funciona a súmula vinculante e os três poderes. Para você ter uma ideia, a súmula vinculante, quem faz é o plenário da STF. Então, todos se reúnem e decidem o que eles querem sumular. Aí, por votos, eles criam essa súmula e todo o judiciário tem que seguir. Então, vamos lá. O STF, o que aconteceria, fazendo um raciocínio lógico, se o primeiro advogado tivesse certo, de que todos têm que seguir, sendo o executivo, o legislativo e o judiciário? Porque essa questão é mais raciocínio jurídico. Se todos seguissem, o executivo, o legislativo e o judiciário, exceto o STF, o que aconteceria? A partir do momento que se criasse uma súmula vinculante, dizendo um determinado assunto, implicaria que o legislativo, na hora de criar uma lei, ficaria sujeito a um entendimento do STF. Então pensa que haveria aí um desnivelamento sobre os poderes, porque ficaria totalmente engessado o legislativo. Acredita que chegaria num ponto em que, se o STF, a súmula vinculante, fosse acima, regeria acima sobre todos os três poderes, chegaria um momento em que haveria tantas súmulas vinculantes
em que sujeitaria o legislativo a não criar mais normas. E o STF já colocou, até definiu-se um termo como fossilização do ordenamento jurídico. Então, não poderia haver mais normas porque ficaria submetido às súmulas vinculantes do STF. Então, pensa que isso não ficaria proporcional, não ficaria, atenderia ao que a Constituição prega, que seria a isonomia de poderes e que deve garantir direitos fundamentais da sociedade. Então, ficaria um pouco meio que sem nexo deixar como uma súmula vinculante ficasse acima do legislativo, sendo que o legislativo é a própria representação da vontade do povo. Então ficaria errado, é errado ter esse tipo de entendimento. Só que isso não significa também o entendimento do segundo advogado, que fala que, inclusive, o STF. Então seria o executivo, o legislativo e o judiciário, inclusive o STF, não ficando ninguém de fora da súmula vinculante. Só que tem uma pegadinha aí, tá? Porque é o seguinte, no momento em que se cria a súmula vinculante, que é o plenário, são todos os ministros, na hora em que for fazer uma decisão, por exemplo, de um dos ministros decidir sobre algum determinado tema, ele tem que seguir a súmula vinculante. Então, pode-se dizer que o STF tem que seguir, sim, a súmula vinculante, assim que ela cria. Só que tem que deixar ressalvado de que se o plenário novamente se reunir e entender que aquilo que foi simulado não faz mais sentido no contexto político, no contexto que eles estão no momento, essa súmula pode ser revista. Não faria sentido em que fosse uma súmula criada e ela não pudesse ser mais revista. Isso geraria aí uma falta de proporção, porque até mesmo a própria Constituição, que estaria acima, que é a Carta Magna, é o que dá as regras do jogo, ela pode ser revista, que é o processo de proposta de emenda à Constituição, as famosas PECs. Então, se a própria Constituição pode ser alterada, por que uma súmula vinculante não poderia ser alterada? Porque se ela ficasse acima de tudo, até do próprio STF, engessaria todo o sistema. Então, tem que entender que a súmula vinculante, o STF tem que seguir sim, mas tem que entender que o STF fala que tem que seguir STF no sentido de que não é o plenário, tá? É qualquer parte, qualquer membro do STF, exceto o plenário. Porque o plenário pode rever um entendimento. Tudo bem? Então, como que ficaria aqui as questões? Alternativa A. Os dois advogados estão equivocados, pois as súmulas vinculantes não vinculam o STF, que as edita e revê, nem tampouco o Poder Legislativo, que possui plena autonomia para legislar, mesmo em sentido ao contrário das súmulas vinculantes. Essa é a alternativa. Porque é exatamente o que eu te falei. Quando você cria uma súmula vinculante, você não pode vincular o plenário do STF, porque seria basicamente criar uma lei que não poderia mais ser revogada. Do mesmo modo do Poder Legislativo, que se o Legislativo estivesse submetido à súmula vinculante, limitaria o seu próprio poder de atuação, o que aí feriria a independência entre os poderes. Ok? Vamos para as outras alternativas para ficar um pouco mais claro com isso, porque isso é muito mais raciocínio jurídico do que lei propriamente dita. Então vamos na B, que fala: os dois advogados estão equivocados, pois as súmulas vinculantes não vinculam o STF, que as edita e revê, nem tampouco o Superior Tribunal de Justiça,
por ser intérprete da legislação federal. Aqui, colocou STJ, mas colocou só de besteira, tá? Porque o STJ, tanto TRF, são tribunais superiores, mas eles ficam submetidos aos entendimentos do STF, tá? Quando se trata de súmula vinculante. Ok? Fazendo uma ressalva, isso é diferente de só súmula. Quando o STF cria só súmula, o STJ ele não fica vinculado. Mas quando cria uma súmula vinculante, como o próprio nome fala, vinculante, vincula os outros tribunais, os outros juízos. Tudo bem? Então, por questão de falar do STJ, essa daqui está errada. Alternativa C. O primeiro advogado está certo e o segundo não, pois as súmulas vinculantes, de acordo com a Constituição, vinculam todas as estruturas estatais de poder, com exceção apenas do STF, que zela pela adaptabilidade da Constituição à realidade. Aqui que está. A justificativa que ele dá de que o STF não se sujeita às súmulas vinculantes está correta, porque no final o plenário tem que adaptar a Constituição à realidade. Só que ele peca na hora de falar que todo o resto das estruturas estatais de poder são vinculadas, porque existe a parte do legislativo que também precisam criar leis para se adequar à realidade. Inclusive o próprio legislativo que faz alterações na Constituição, que é as principais regras que estão acima de todas as outras. Então aqui não excluiu o Congresso Nacional, não excluiu o Poder Legislativo, o que torna essa alternativa errada. E por último, fala que o segundo advogado está certo e o primeiro equivocado, pois as súmulas vinculantes, de acordo com a Constituição, vinculam todas as estruturas estatais de poder sem exceção, em razão da rigidez constitucional. Aqui, novamente errado, ele traz um argumento, uma lógica correta de que a Constituição é rígida, tá? Uma das características da nossa Constituição na verdade, ser super rígida, porque o processo de alteração dela ela é muito burocrática, porque é aquele caso de fazer 3/5 no Senado, depois 3/5 nas câmaras dos deputados, em 2 turnos, tá? Então 3/5 na Câmara, depois no Senado, 2 vezes. Isso torna ela super rígida, mas isso não é justificativa para falar que não é de que o Supremo Tribunal Federal e o Partido do Legislativo se submete às súmulas vinculantes. Porque, novamente dizendo, súmula vinculante, o plenário do tribunal ele tem que ter essa liberdade de poder rever seus entendimentos para adaptar a Constituição à realidade que eles estão, e a parte do legislativo eles precisam também exercer a voz do povo e ditar as regras que eles querem que sejam impostas. E se colocar isso como súmula vinculante acima deles, estaria limitando esse poder, o que quebraria a isonomia dos poderes da Constituição. Maravilha? Então a alternativa A é a correta. Beleza? Então, qualquer dúvida, só deixar nos comentários aí que estarei à disposição.